Bom, então, bem-vindos a mais um encontro do ciclo Trajetórias de Pesquisa. Hoje nós temos a mesa Temas em História Americana, com a apresentação de uma mestranda e uma doutoranda do nosso programa de pós-graduação. Então, nós vamos começar com a apresentação da Crislaine Janaína Damasceno. A Crislaine possui graduação em licenciatura, em História pela Universidade Estadual de Campinas, pós-graduação Lato Sensu em Psicopedagogia Clínico-Institucional pela Escola Aberta do Brasil, pós-graduação Lato Sensu em História, Cultura e Sociedade pelo Centro Universitário Barão de Mauá e mestrado em História e Cultura Social pela Unesp de Franca, onde ela atualmente cursa o doutorado em História e ela também cursa atualmente Pedagogia na Universidade de Franca. Ela atua nas áreas de História da América, Ensino e Temática Indígena, e a sua apresentação hoje é intitulada A Construção da América e da Identidade no Ensino de História. Agradeço, Crislaine, sua participação, você tem a palavra. Obrigada, Ana Carolina, obrigada, professora Suzane, pelo evento. Vou tentar projetar também aqui. Tá. Então, boa tarde para todos, Como a Ana Carolina disse, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação aqui da Unesp de Franca. Eu ingressei esse ano com a orientação da professora Ana Raquel, com quem eu também fiz o mestrado. E, como ela disse, eu me formei na Unicamp, de 2002 a 2006. Então, eu fiquei muito tempo longe das pesquisas, por isso eu fiz essa graduação em 2013 no Centro Universitário Barão de Mauá, que me ajudou muito, tanto na elaboração do projeto como na realização das provas, porque eu já estava há muito tempo em aula, então eu estava um pouco afastada dessas discussões teóricas da história, Então, eu iniciei as minhas pesquisas na monografia, durante a graduação, Então, essa foi a primeira imagem que me chamou a atenção para a história da América. Ela é a capa do livro do Michel de Certeau, Escrita da História, e quando ele foi dado em aula, em História da América, durante a graduação, foi que eu comecei a pensar sobre uma possibilidade de pesquisa naquela área, E a primeira pensamento que eu tive foi em como que a América foi narrada para o Ocidente, e como que essa narrativa foi construída através das crônicas. Então, essa foi a primeira vez que eu tive contato com a história da América, eu não tinha tido contato antes, durante o ensino na escola eu não tinha aprendido nada, e então o primeiro contato que eu tive foi durante a graduação mesmo. Foi aí que eu resolvi fazer a monografia, e o início de uma pesquisa. O primeiro passo que eu dei foi conversar com o professor, para se ele pudesse me orientar na monografia, e o tema que eu escolhi, de forma muito ampla, no princípio, foi os relatos sobre o Novo Mundo. A partir da nossa primeira conversa, ele me apresentou esse livro, do Eduardo Bueno, e sugeriu que eu trabalhasse com as cartas de Vespúcio, pois elas, na época, eram pouco trabalhadas, e ainda mais pela questão da veracidade ou não dessas cartas, E ele disse que seria um ponto interessante de discussão no meu trabalho. Aí o título final da monografia foi A Representação do Homem e do Espaço nas Cartas de Cheville e Cabo Verde de Américo Vespúcio. Esse livro, ele é uma edição das cartas do Vespúcio, e junto com as cartas, ele apresenta também gravuras que foram utilizadas para retratar a América. A minha monografia, ela foi um processo, assim, muito limitado de escolhas, Porque eu não tinha muito conhecimento da área, então ela foi muito mais direcionada pelo meu orientador. Essas são algumas das imagens que aparecem nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Voltando a falar sobre a monografia, mesmo ela sendo muito delimitada ainda por essa orientação, eu acredito que isso é um ponto muito positivo, porque às vezes a gente começa um projeto querendo fazer algo muito grandioso, algo muito novo, Principalmente quando a gente está na graduação. Então, a gente ainda não tem nem as ferramentas, nem as habilidades necessárias para trabalhar com esse tema ainda. Temos poucas leituras, pouco conhecimento.
E essa orientação mais próxima, ela vai te trazer a possibilidade de conhecer novos autores, novos textos, as discussões bibliográficas sobre o tema, sobre a sua fonte, e isso vai te abrindo novas possibilidades de pesquisa. Foi assim que eu descobri a quantidade de imagens, né, que foram feitas sobre a América, e que mesmo sendo acompanhada de relatos, elas eram muito pouco citadas, muito pouco trabalhadas para falar sobre a América. E aí foi onde eu comecei a perceber uma possibilidade de um projeto de mestrado. Aí o desenvolvimento do meu projeto de mestrado foi, como eu encontrei muitas imagens, foi necessário novamente fazer um recorte, né, e as escolhas que deveriam ser feitas. Principalmente, quais eram as habilidades que eu precisava desenvolver para trabalhar com imagens. Todas essas questões, elas foram feitas quando eu procurei novamente meu professor para iniciar esse projeto de mestrado. Então, as perguntas que ele pediu que eu fizesse e respondesse, né, para delimitar o objeto e ver a viabilidade dessa pesquisa que eu queria fazer. São essas, né, onde encontrar as fontes, como que elas foram produzidas, se eu teria acesso a essas fontes, se eu tinha bibliografia relacionada a elas, que relação que eu pretendia fazer entre a bibliografia e as fontes, e quais as habilidades que eu precisava desenvolver para trabalhar com essas fontes. Nas seleções das fontes, eu optei pela edição Grandes Voyages de Theodore Debris, e aí eu desenvolvi o meu primeiro projeto de mestrado, pensando na recepção dessas gravuras. Ele tem uma edição de 9 livros, né, junto com relatos de viagens e imagens sobre o Novo Mundo. O projeto ele foi feito durante a minha graduação, no último ano de graduação, só que eu não prestei o mestrado naquela época. Eu voltei para minha cidade, voltei para trabalhar numa escola e comecei na área da educação, onde eu fiquei de 2007 até 2016 dando aulas, até eu conseguir voltar novamente para as pesquisas. Quando eu fui reformular esse projeto, porque já fazia muito tempo, ele precisava ser reformulado, eu tive primeiro a oportunidade de discuti-lo na pós-graduação que eu fiz em Ribeirão Preto. E aí lá eu fui indagada qual que era a novidade que eu iria propor, porque essa fonte era uma fonte que já tinha sido muito trabalhada, muito conhecida. Não que fosse uma obrigatoriedade para o mestrado, né, mas eu fui chamada a pensar em algo mais. Aí foi assim que eu tive a percepção de juntar o trabalho que eu já tinha feito nas escolas durante todos esses tempos, com livro didático, e o projeto que eu tinha. Porque eu percebi durante esses anos de ensino como que as imagens sempre eram recorrentes no estudo da América, nos livros didáticos. E aí eu fiz um levantamento dos livros, né, do PNLD, que eram aprovados para irem para as escolas do estado de São Paulo, e fiz o levantamento de 14 livros, para ver quantas vezes as imagens do Theodore Debris apareciam nesses livros didáticos. E eu cheguei a um número de 24 imagens distintas que apareciam nos livros, e elas repetiam 42 vezes. Esse é algum dos exemplos das imagens encontradas no livro didático. A maioria delas é relacionada com o ritual de antropofagia. Essa imagem, especificamente, ela aparece em todos os livros que eu pesquisei. Nos 14 livros tem essa imagem, ou em colorido, ou assim, em preto e branco. Então, com essa quantidade de imagens, eu tive que fazer uma seleção, né, e optei por trabalhar com as que mais repetiam. Essa gravura, ela está originalmente no terceiro volume da coleção dos Grandes Voyagens, do Theodore Debris, e aí, para poder trabalhar com essas imagens, foi necessário o estudo do desenvolvimento do trabalho do editor, para que a gente pudesse fazer um contraponto de como elas foram reapropriadas para o ensino de história de hoje em dia. E aí, o objetivo da minha pesquisa de mestrado foi diagnosticar como as imagens utilizadas nos livros didáticos estavam articuladas com os conceitos que as acompanhavam e como contribuíram para a formação da representação da América. Então, a gente achou várias outras imagens, eu trabalhei com um total de 12 imagens que se repetiam
nesses livros, né, comparando aquilo que era a imagem com o texto que ela acompanhava no livro didático, para saber quais eram os conceitos que estavam sendo trabalhados, se esses conceitos ainda estavam gerando estereótipos e que tipo de construção da América que essas imagens faziam na cabeça dos alunos, né? Terminando o mestrado, eu fui para o doutorado para prestar, fiz um novo projeto que agora chama Construção da América e da Identidade no Ensino de História. Ao trabalhar com as imagens no livro didático, eu tive contato com essas narrativas construídas para apresentar a América aos estudantes. E daí partiu o interesse de pensar como a América está sendo apresentada no ensino. Uma volta à primeira curiosidade, né, que definiu a minha monografia sobre essa escrita da história, em uma nova fonte. E também agora com um entendimento mais profundo de que toda escrita ela tem um tempo e um lugar. Então, agora a gente busca responder se a construção da narrativa sobre a América nos livros didáticos brasileiros está vinculada ao desenvolvimento de uma identidade latino-americana, assim como propõem os documentos normativos que regulam a educação. Dessa interrogação principal, desdobram-se outras perguntas, né, que guiam nossos estudos. A primeira dela é quais os desdobramentos do conceito de identidade do século XIX até os dias atuais, como que a disciplina de História da América está relacionada ao projeto de nação brasileiro, e se a gente pode relacionar a trajetória do ensino da disciplina a uma vontade política do Brasil de se conectar ao continente e consolidar um lugar de liderança. E se essas narrativas didáticas, elas estimulam o sentimento de pertencimento à América. E aí, o que vai ser necessário para desenvolver esses objetivos, né? Um estudo dos conceitos que foram trabalhados ao longo desse período, o estudo da regulação da disciplina, dos programas governamentais, e um estudo sobre construção da identidade. As fontes principais que eu resolvi trabalhar foi, primeiro, o Compêndio de História da América, de 1899, de Rocha Pombo. Esse é o primeiro livro escrito para o ensino de História da América. Ele foi um livro que foi produzido num concurso do IHGB sobre História da América, então ele é o primeiro livro desse tipo de narração. Depois, eu optei por o livro do Antônio José Borges de Mida, que chama História das Américas. Ele é de 1956. O período que volta a disciplina fazer parte do currículo escolar, porque ela ficou muito tempo fora do currículo escolar. O terceiro é História para o Ensino Médio, de 2001. Ele é do Cláudio Vicentino e do Jean Paulo Dorigo. E ele é marcado pela renovação das propostas, sobretudo dos PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, principalmente do PCN Pluralidade Cultural. E, por último, um exemplar das últimas coleções aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático, que é do Marco Pellegrini, da Adriana Machado Dias e da Keila Greenberg, que chama Contato da História, que ele é de 2016. Então, utilizando essas fontes, né, num período temporal muito amplo, a gente primeiro quer fazer um mapeamento da construção dessas narrativas, para que depois a gente possa se questionar sobre o ensino de História da América no Brasil, e como que ele torna parte de uma cultura que infere dispositivos coletivos de produção de sentido e significado para o passado, a partir de uma disputa pela memória por meio de produções de obras para educação. Durante o trabalho vão ser utilizados outros livros, né, mas esses daqui são os principais que a gente vai utilizar. E para finalizar, assim, como a pesquisa ainda está muito no início, a gente tem muito mais questionamentos do que respostas, né, mais hipóteses para serem estudadas do que respostas definitivas. Então, como toda pesquisa, quando você inicia algo novo, você se aprofunda nesse estudo,
ela te abre caminhos para diversas possibilidades. Então, uma coisa que eu acredito que faz muita diferença é quando você tem um projeto de pesquisa bem desenvolvido, porque esse projeto ele vai te fazer voltar para aquilo que você se propôs a pesquisar, porque às vezes com a leitura de fontes, das bibliografias, você começa a ir caminhando por outros territórios que não aquele que você se propôs no momento. E quando a gente começa uma pesquisa, seja ela no mestrado ou no doutorado, a gente acha que o tempo ele ainda é muito grande, né? Antes de você entrar. E na hora que você entra, você vê que essa concepção de tempo, ela se torna completamente diferente. Então, para que a gente não se perca nessa trajetória, eu acho que é sempre importante essa definição do projeto e da linha que você vai seguir. Claro que existem reformulações ao longo do caminho, mas se você tem definido seus objetivos, você consegue não se perder. Muito obrigada, Crislaine, pela sua apresentação. Vou passar imediatamente a palavra para a Júlia e nós abrimos para as questões no final, né, das duas apresentações. E o pessoal que quiser já deixar alguma questão nos comentários, não quiser fazer aberta com a câmera e tudo mais, pode ir deixando que aí quando nós abrimos para a sessão de perguntas, a gente repassa para as comunicadoras, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença da Júlia. A Júlia Pizardo Micheleto é graduada em História pela Unesp de Franca, onde atualmente é mestranda em História com financiamento da FAPESP. Ela pesquisa História do Brasil colonial, com ênfase em História indígena, e a sua comunicação hoje é intitulada Mulheres Indígenas, Violência Colonial e Estratégias de Enfrentamento. A palavra é sua, Júlia, obrigada. Gente, primeiro eu queria agradecer à professora Suzane, à professora Carol pela organização do evento, pela oportunidade de poder apresentar um pouco da minha trajetória de pesquisa. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu não consigo ver o que vocês estão falando, mas pode me interromper. Então, igual a Carol falou, eu formei em 2018 aqui pela Unesp em História e eu entrei para o programa de pós aqui da Unesp também o ano passado. Eu sou orientanda da professora Denise Moura, eu pesquiso em Brasil Colônia, em específico História Indígena. E hoje a minha apresentação vai ser um pouquinho sobre como trabalhar em História Indígena. Vou falar um pouco do meu objeto também, que eu trabalho com as mulheres indígenas, e espero que eu possa, pelo menos, elucidar um pouquinho de como as possibilidades de pesquisa. Então, eu tive um primeiro contato com o tema a partir da professora Denise. Em 2016, eu comecei a orientar com ela, e eu tive um projeto PIBIC, e nesse projeto PIBIC foi onde eu primeiro tive o contato com a história indígena, que era o que a professora estava trabalhando na época. Então, a partir da leitura das bibliografias referentes à história indígena, eu tive dois grandes, assim, insights, dois grandes questionamentos. Primeiro, eu percebi que a história indígena em si, ela ainda é pouco trabalhada dentro da historiografia. E eu percebi que no que existe dentro da história indígena, a mulher indígena ela não aparece. E isso me deixou assim muito intrigada de por que essas mulheres não aparecem, por que não existe nenhum trabalho que focalizem as suas trajetórias. E foi daí que surgiu o meu interesse e surgiu a minha atual pesquisa. Essa pesquisa, eu iniciei ela na iniciação científica, também com financiamento da FAPESP, e ali eu já tive um primeiro contato com as documentações, com alguns questionamentos que me levaram a desenvolver o atual projeto, né, de mestrado. Aí, e nessas leituras, nesse momento que eu fui buscar documentação, eu fui procurar como estudar a história indígena e foi um primeiro desafio que eu encontrei. Como então eu posso fazer como eu posso trabalhar com indígena, que são sociedades que não têm, são ágrafes, né? Elas não possuem escrita, então eles não deixaram documentos para a gente. Isso
E então isso me motivou a ir atrás de outros documentos que eu poderia encontrar e poderia entrever a atuação desses agentes. Então, eu trouxe aqui, como o objetivo é mostrar a trajetória de pesquisa e auxiliar nas investigações de vocês, eu trouxe algumas documentações que podem ser utilizadas para trabalhar a história indígena. Eu não vou falar uma por uma, porque a gente não tem muito tempo, né? Mas só vou comentar, assim, a documentação religiosa foi a que eu tive mais contato, que foi a minha fonte principal na iniciação científica, e é muito interessante trabalhar com essa documentação, principalmente de jesuítas e capuchinhos, porque os missionários tiveram um grande contato com os nativos no momento da colonização, né? Então, eles observaram muitos dos ritos, dos costumes, da organização social, então isso auxilia muito para a gente conseguir compreender como esses indígenas atuavam, né? A iconografia também foi muito interessante, pelo menos para mim, e eu vou falar um pouquinho depois, porque me deu algumas ideias, me trouxe alguns questionamentos, porque ali, principalmente nas viagens científicas, os desenhistas das expedições, eles desenhavam, eles deixaram indícios visuais para gente desse cotidiano indígena. E é muito interessante também entrever ali algumas das nuances da atuação dos indígenas. A arqueologia também é um grande aliado na história indígena. A própria antropologia, eu acredito que seja uma grande aliada no estudo da história indígena, porque fornece alguns dados etnográficos, algumas análises etnográficas que permitem a gente, o historiador, compreender melhor como alguns dos costumes, dos ritos, de seus significados. Principalmente a antropologia também fornece o método etnohistórico, que auxilia a gente. Esse, inclusive, é um método que eu utilizo na minha pesquisa. É um método que permite a gente compreender algumas práticas dentro da própria lógica indígena, dentro dessas chaves culturais indígenas. Mas aí, voltando um pouquinho, tendo em vista todas essas documentações, como que eu cheguei até a mulher indígena? Antes de adentrar de fato no meu trabalho, uma coisa que eu notei na leitura, no levantamento dessas documentações, foi que a mulher indígena, ela não tem um papel muito central, ela não é o olhar principal de quem conta para a gente. Então, essa foi uma das grandes dificuldades da minha pesquisa, e que acabou relegando um trabalho um pouco maior para mim, mas que não é impossível. Então, um primeiro contato assim que eu tive foi na leitura do livro História dos Índios no Brasil, que é um livro muito importante para quem quer compreender, quem quer estudar, para quem quer iniciar os estudos dentro do campo da história indígena, ele é muito importante. E ali, na minha leitura, eu me deparei com essa imagem, e que me fez pensar muito e que me fez montar esse projeto, né? Essa nova proposta para o mestrado. Nessa imagem, ela foi feita numa expedição científica feita por um naturalista alemão, e ela foi desenhada pelo Hércules Florenz, que era o desenhista oficial dessa expedição. Ele faz o comentário, e que foi o que me fez pensar. É uma mulher do grupo Chamacoco, que ela foi raptada, foi capturada pelos índios inimigos do grupo Guaicuru, e foi tatuada a maneira deles, e que foi o que ele representou na imagem. E aí ele colocou ainda uma informação adicional no comentário dele, de que posteriormente os índios Guaicuru venderam essa mulher para o comandante Albuquerque pelo valor de 2 garrafas de aguardente. Isso me fez pensar que
a mulher indígena ela não estava só sujeita à violência no contexto colonial, nas relações com os agentes coloniais, mas também no próprio contexto étnico, na relação com os próprios ameríndios. Então, isso me fez formular a minha hipótese, a hipótese principal do meu trabalho, que é a mulher indígena ela já estava submetida à violência no contexto étnico, né, na relação com os indígenas, e o contato com o europeu apenas altera os padrões dessa violência. Então, partindo disso, o que eu quis fazer, o que eu me propus a analisar foi que tipo de violência era essa? Então, a minha dissertação ela se divide em dois momentos, principalmente. A análise do contexto étnico e a análise do contexto colonial. Em ambos os contextos, o meu objetivo principal é estudar, analisar essas violências, que tipo de violência era, quem eram os agentes responsáveis, em que contextos essa violência acontecia, se essa violência estava vinculada com a posição ocupada pela mulher ali na organização social, mas principalmente o que eu mais me propus a fazer nesse trabalho, a desenvolver nesse mestrado, é mostrar que essas mulheres, por mais que elas estivessem sujeitas a diversos tipos de violência, elas não aceitavam, elas não se submetiam, elas não ficavam caladas. Então, o outro objetivo principal, para além da análise das violências, é analisar a reação dessas mulheres. Então, eu optei por trabalhar, igual eu falei, como é difícil mapear a mulher dentro de uma documentação só, o meu corpus documental ele é grande. Eu optei por trabalhar com a documentação religiosa, com os processos judiciais, com a documentação inquisitorial e principalmente com a mitologia indígena para análise do contexto étnico, porque como a sociedade indígena não tem escrita, a gente não tem a própria voz indígena, a mitologia é o mais próximo que a gente consegue chegar dessas vozes, dessas crenças, dos costumes, a própria cosmogonia, né? A visão de mundo dos indígenas. Então, através disso, eu consigo mapear a violência. E eu optei por trabalhar os 3 séculos da colonização. Eu sei que é um período grande, isso normalmente não acontece, mas eu optei por fazer esse recorte porque seria muito difícil eu me restringir a apenas um recorte muito pequeno de um século ou uma documentação, porque senão eu não conseguiria demonstrar da maneira que eu gostaria essa atuação feminina. Então, o meu trabalho ele se localiza ali de uma média a longa duração. Para a metodologia, igual eu já comentei, eu utilizei o método etnohistórico, que é com um diálogo muito grande com a antropologia, e como eu trabalho com feminino, eu trabalho com mulheres, eu optei por trabalhar com a teoria de gênero, proposta pela Scott. Eu sei que as meninas da Grécia, da apresentação da Grécia, elas já falaram muito bem, então eu não vou me repetir. Mas é isso. E eu não sei se dá tempo, eu acho que dá. Eu só queria trazer um caso, eu queria ter trazido muito mais, mas pelo tempo não dá. Então eu trouxe um caso que eu achei muito interessante, que mostra a violência e a própria reação das mulheres. Esse trecho que eu trouxe, eu retirei ele do Viagem ao Norte do Brasil, que foi feita pelo Capuchinho Yves Devereux, e ele ficou por 2 anos no Maranhão, em contato direto com os tupinambás ali da região. E esse livro dele é muito interessante porque tem muitas descrições do cotidiano, dos rituais, das relações entre os indígenas, e é muito interessante. E nesse caso em específico, ele narrou um caso muito claro de violência no contexto étnico, né? E eu vou ler para vocês rapidinho e eu já finalizo a minha fala também. O Yves Devereux contou que aconteceu aborrecer-se um selvagem do mau gênio de sua mulher a ponto de empunhar com a mão direita um cacete e na esquerda segurar nos cabelos dela,
querendo experimentar se este óleo bálsamo adoçaria o azedume de seu mal. Porém, admirou-se de ver que, caindo o fogo na chaga mais o aumentasse, porque, podendo escapar-se de suas mãos, à vista dos vizinhos, tomou também ela outro cacete, quis fazer o mesmo ao marido e, depois de se haverem espancado reciprocamente com um grande aplauso de todos, ficaram ambos com igualdade de circunstâncias, frente a frente um do outro, sendo depois o marido a fábula e o assunto de todas as conversas, quer dos grandes, quer dos pequenos. Diziam os antigos nas suas casas grandes que ele não teve remédio se não ficar com sua mulher porque já a conhecia. E eu quis trazer esse caso porque eu achei ele muito curioso, e é muito interessante porque aqui a gente consegue enxergar a violência, que essa violência ela acontecia por uma coisa boba, tipo, um mau gênio da esposa, mas ao mesmo tempo a mulher ela não se sujeitou a essa violência, ela não aceitou. E acima de tudo, eles continuaram casados e o marido ainda caiu nos maus olhos, foi mal visto pelo resto do grupo. Eu achei isso muito curioso, eu quis compartilhar um pouquinho para vocês, eu queria ter trazido mais, mas pelo tempo não dá. E, assim, se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, posso conversar depois, posso mandar referências, posso mandar documentações, se for necessário, mas com essa apresentação eu quis mostrar que é possível fazer uma história indígena que coloca os nativos como agentes históricos, como elementos ativos da história, e principalmente dá para estudar as mulheres indígenas. E eu acho que está mais do que na hora de a gente começar a voltar os nossos olhos para esses outros agentes que ficaram invisibilizados ao longo da história. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa de novo os problemas técnicos. Muito obrigada, Júlia, pela sua apresentação. Vou abrir para as questões. Igor, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Muito interessante as trajetórias, eu acho que até o momento foram as trajetórias mais diferentes apresentadas no mesmo bloco, né? Porque enquanto a professora Crislaine teve esse relativo afastamento da academia, a Júlia, ela continuou, né? Ela já foi direto da graduação para o mestrado. Daí a dúvida que eu fiquei, né? Em relação a essa diferença entre as duas, que muito chamou a minha atenção, na opinião de cada uma delas, né? O que esse afastamento da professora Cris auxiliou depois na volta dela para o mestrado e agora para o doutorado, o que, né, isso pode ter atrapalhado, não sei, e em relação à Júlia, né, o que ela acha que foi positivo nesse movimento de continuidade na academia e o que ela poderia achar que foi negativo para a formação, também não sei. Em relação mesmo a essas duas trajetórias completamente diferentes, né? Muito obrigado a ambas pelas falas, foram muito interessantes. Oi, vocês me escutam? Sim. Boa tarde, eu gostaria de agradecer pelas apresentações e eu gostaria de perguntar tanto para a Júlia quanto para a Crislaine quais seriam os principais desafios para se trabalhar com a iconografia, porque tanto para ambas as imagens foram muito importantes no desenvolvimento das pesquisas. Eu gostaria de perguntar quais seriam os principais riscos de se trabalhar com a iconografia. O Igor, respondendo o Igor, não sei, assim, se tem alguma vantagem ou desvantagem, né? A gente pode encarar isso de diversas formas. Ter me afastado esse tempo todo principalmente da instituição, né, de ensino, e como quando a gente vai, deixa eu ficar, quando a gente vai para o ensino, quando a gente começa a dar aula, a gente, para poder sobreviver, né, como professor de ensino fundamental e médio,
a gente necessita de uma quantidade enorme de aulas, né? Então, o tempo que a gente tem para fazer uma pesquisa, o tempo que a gente tem de leitura, ele é muito pequeno. Então, quando eu saí da faculdade, eu comecei já numa escola particular, então eu dava aula durante o período da manhã, era mais tranquilo. Mas já no segundo ano, eu dava aula de manhã na escola particular e à tarde toda, até às 6:30 da tarde, eu dava aula numa escola da prefeitura. Então, assim, o tempo era muito escasso para pesquisa, então até por isso essa demora para retornar. Eu tinha que me organizar para ter o tempo para voltar a estudar, para voltar a ler toda a bibliografia e para voltar a fazer pesquisa, né? Porque eu não tinha como conciliar as duas coisas com a quantidade de aula que eu dava. No entanto, a maturidade que a gente adquire nesses anos, né, a experiência sendo professor, o contato com os alunos, você vê a prática do ensino, aquilo que você estudou, muitas vezes não está ali presente quando você vai ensinar, é um material completamente diferente do que a gente vê na faculdade. Então, esses questionamentos, eles são muito bons, né? E também a questão da idade, que você vem para o mestrado, assim, com uma visão mais madura, com uma compreensão melhor, né? Não que quando a gente é jovem não tenha, mas você consegue ter outros pontos de vista, né? Acho que esse distanciamento te proporciona, assim, uma leitura diferente daquilo que você leu na graduação, de quando você vai para a pós. O que eu acho, assim, que é o que prejudica é que você está um pouco, assim, fora da questão de publicação, fora da questão de eventos, de seminários. Então, você perde um pouco isso. Na questão de bolsa, por exemplo, na hora que você vai entrar no mestrado, isso conta, né? Então, isso daí é uma desvantagem, com certeza. Mas eu não acho, assim, que tenha sido ruim ou que seja melhor, não tem nenhum do melhor ou pior, eu acredito. Pode já responder a outra ou a Júlia quer responder essa primeiro? Não, acho que você pode responder as duas, depois a gente passa para a Júlia. Tá. Agora, o principal desafio de trabalhar com imagem, a primeira delas é você não cair só na questão ilustrativa, né? A imagem está lá apenas para ilustrar o texto. Então, você trabalhar com a imagem e ela sendo um acessório do texto que você está trabalhando, principalmente nessa questão dos relatos, porque eles sempre vêm acompanhados da imagem. Então, se você presta mais atenção na fonte escrita, né, que é a nossa tendência para a gente conhecer mais, você acaba deixando a iconografia como um acessório. A leitura da iconografia, quando você começa a se familiarizar com essa leitura, você vai perceber que, muitas vezes, aquilo que está descrito no texto é muito diferente do que o que a imagem está colocando. Por exemplo, a Júlia falou dessa dificuldade de se achar as mulheres nos relatos. Nas gravuras do Debris, as mulheres já estão sempre em primeiro plano, porque elas tinham uma atividade muito central, principalmente no preparo do ritual de antropofagia, né? Então, se você observar as imagens, elas estão sempre em primeiro plano, né? Elas eram protagonistas desses rituais. E aí o que os relatos vão falar, né? Muitas vezes vão fazer associações que são associações ruins, né, por as mulheres estarem presidindo esses rituais. Então, acho que o principal problema da iconografia é esse, você não cair só ela como um acessório, como uma ilustração. Bom, respondeu o Igor primeiro. Igor, eu engatei, né? Formei, já entrei no mestrado. O que eu não sinto, é o que a Cris falou, não sei se atrapalha, se ajuda, vai muito da trajetória de cada um, de como cada um lida com o seu trabalho, mas eu acredito que no meu caso foi bom, porque eu já estava desenvolvendo essa pesquisa, eu já comecei na iniciação científica, então eu já tinha uma base mais ou menos de como era pesquisar, já tinha uma rotina de trabalho, então acredito que para mim não foi tão complicado, foi tão difícil, mas
é cansativo também. Você trabalhou 4 anos seguidos, né, na sua graduação, e aí você já engata o mestrado, que são mais 3, mais ou menos. Cansa. Mas eu não sei, eu acredito que é muito particular de cada um. Tem gente que pensa que é mais fácil fazer de uma vez, tem gente que acha que é melhor dar uma parada para pensar, refletir se é isso mesmo. Eu acho que só você mesmo consegue saber do seu trabalho, saber de como está o seu psicológico, que isso é uma coisa importante também. E acho que é isso. Sobre a questão que a Juliana trouxe dos desafios de trabalhar com iconografia, eu concordo plenamente também com a Cris. Eu acho que o maior problema e a maior dificuldade é realmente se restringir só a descrição ali no o que está em evidência. Mas no meu caso, particularmente, eu não utilizo a fundo a iconografia. Eu trabalho mais com a iconografia no sentido de que algumas imagens trazem indícios visuais da violência. Então, é um pouquinho diferente. A própria análise iconográfica tem uma metodologia própria, e é o que a Cris falou, muitas das vezes o próprio texto não condiz muito com a imagem, ou revela uma coisa completamente diferente. E eu acho que as condições também de desenho, de pintura, quem fez, quando fez, são coisas que influenciam muito na análise iconográfica. E eu acho que são coisas bem relevantes de se pensar. Então, eu acho muito interessante a análise iconográfica, mas não é impossível. Eu acho que tem muitos trabalhos muito interessantes, principalmente sobre a questão indígena, igual a Cris falou, o Theodore de Brie, ele tem realmente muitas imagens dos rituais antropofágicos, o Debré também tem bastante, e é muito interessante. Eu acho que a iconografia, pelo menos na análise de história indígena, é muito legal e é bem... auxilia bastante nas análises historiográficas, históricas. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Posso só acrescentar uma coisa, Júlia, que eu esqueci de falar? Também é muito importante, na hora de trabalhar com imagem, a gente lembrar da produção dessa imagem, né? Porque tem muito isso também nos relatos. Eles pegam imagens de outro período, ou de outro, que foram feitos para outro texto e colocam nos relatos de viagem. Então, isso daí também é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. É só isso que eu lembrei na hora que você estava falando. Sim. Se não tiver, Carol, nenhuma questão, eu queria apresentar uma. Mas por favor, Suzane. Eu prefiro. Tem alguma aí, não? Não, pode ficar à vontade. Ah, tá. Eu queria só parabenizar e agradecer, né, a apresentação da Crislaine e a apresentação da Júlia, e a partir das respostas também que foram apresentadas, a Crislaine já adiantou um pouquinho até uma questão que tinha me ficado, porque na sua apresentação você falou um pouquinho de um levantamento estatístico que você tinha feito nas aparições, né, nos livros didáticos. E uma das coisas e como você trabalha com a ideia de identidade, eu fiquei me perguntando se muitas vezes nos livros didáticos essas imagens, se elas são exploradas pelos professores, ou se elas não são, no caso da pesquisa você teve essa preocupação, né, que a imagem não pode ser meramente ilustrativa, mas se elas não acabam nos livros didáticos sendo assim, ou se elas se elas são exploradas, se elas costumam ter um peso maior. Uma outra questão também que eu queria colocar ainda para a Crislaine, que eu pude perceber que você trabalha uma longa duração, né, que você vai observando em vários tipos de tratados e livros didáticos também, pelo que eu pude observar ali na sua apresentação. No caso, então, geralmente não é possível trabalhar a especificidade de cada período propriamente, como você falou um pouco de história da recepção, aí eu fiquei me perguntando
perguntando se você vai trabalhar com a ideia, você parte do pressuposto de que há uma continuidade nesse longo período do século XIX ao século XX. É mais para suscitar algumas questões mesmo. No caso da Júlia, você fez a referência à arqueologia, né? E eu fiquei curiosa aqui para saber se você encontrou, se há bastante fontes arqueológicas para pensar a mulher indígena ou mesmo os indígenas, se é expressivo, se é um conjunto expressivo de elementos, que é isso por desconhecimento meu mesmo. E uma outra questão que eu queria deixar para a Júlia também, como você trabalha com relações de gênero, e você trabalha no período colonial, se existe pelo que eu vi que você falou, que é uma mudança da forma da violência, né? Se haveria uma hierarquia semelhante na relação com a mulher do período anterior, ou seja, haveria a mesma hierarquia de gênero, ou pelo menos semelhante. Essa também uma curiosidade. Obrigada. Eu vou aproveitar para fazer duas questões também para vocês. Uma para a Crislane sobre o uso dos livros didáticos. Muitas vezes o que você faz é estudar a América a partir do que foi escrito sobre ela num outro período, né? E muitas vezes se confunde com o próprio estudo do período. Então, que você falasse um pouquinho sobre essa seleção das fontes e como é que você trabalha esses dois pontos, né? Que é estudar a América colonial ou estudar o que foi escrito para ser ensinado sobre a América colonial. São duas coisas diferentes, né? Para você falar um pouquinho para isso para os alunos. E para a Júlia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a etnohistória como metodologia e como é que você conjuga a etnohistória com a teoria de gênero. Então, de que maneira você está colocando esses referenciais que não, a princípio, não dialogam para conversar no seu trabalho. Obrigada. Primeiro, respondendo a Suzane, essa questão de trabalhar as imagens no livro didático, elas realmente aparecem muito mais ainda como acessórias, como ilustrativas. A partir do ano 2000, houve uma exigência de colocar nos livros de história, né, trabalhar com fonte e com imagens. Então, estudando os livros anteriores, a gente percebe que a narração é a mesma e foram inseridas imagens nesses livros. Então, o que você percebe é que essas imagens, elas não são inseridas para o mesmo tema. Por exemplo, essa imagem que eu mostrei sobre antropofagia, muitas vezes ela vem no estudo da América, de história da América, outras vezes ela vem no estudo de Brasil, colônia. Então, elas não têm uma regra, elas aparecem em vários períodos diferentes. E muitas também têm, por exemplo, imagens quando eles vão falar sobre descoberta, colonização, né, que os livros ainda trazem nesses termos, são imagens de outros períodos. Então, são imagens que retratam, por exemplo, Pizarro chegando aqui, só que aí está mostrando como descoberta do Brasil, como descoberta da América. Então, existem muitas confusões ainda. A maioria delas também, elas vêm sem nenhuma referência no livro didático, então não falam quem é o autor, que período que elas foram produzidas, e isso leva muito, assim, a uma criação de uma imagem indígena muito forte através dessas imagens do Debris. Você, às vezes, tem alguns estudos que fazem levantamentos de qual é a imagem que os estudantes têm do indígena, e muitas vezes eles se identificam muito mais com essas imagens desse período, porque são as que mais aparecem no livro. O livro didático também, ele tem um corte, assim, ele trabalha até o século XVI, os indígenas, e depois os indígenas, eles desaparecem da história. E aí, ela só vem a aparecer de novo
no século XIX, ou em alguns outros livros, só para mostrar os indígenas atuais de hoje. Aí mostra algumas fotos de indígenas do Xingu. Então, as imagens, elas ainda são muito acessórias. E também tem estudos sobre os professores trabalharem com essas imagens, mas parece que, assim, pelos estudos que eu li, né, a maioria não trabalha. Até porque também muitos desses conteúdos, eles vêm num apêndice separado do conteúdo do livro, né? Ele vem como material extra no final do livro. E sobre a longa duração, eu acredito que há, sim, uma diferença nas narrativas, né? Inclusive, é isso que eu quero mostrar, e mostrar como que cada uma dessas narrativas, elas estão muito atreladas à questão da documentação exigida pelo governo, né? E de como que o Brasil quer se colocar em relação à América Latina, né? Isso se retrata nos documentos oficiais que regulam a educação e também nesses manuais. Agora, da Carol, do uso dos livros didáticos para trabalhar essa narrativa da América, ele acaba sendo também, assim, você trabalhar com as crônicas falando sobre a narrativa da América, né? Porque é um trabalho feito por outra pessoa contando aquilo que foi visto, né? Aquilo que foi descoberto, um trabalho que foi uma escrita feita para apresentar a América para a Europa. E agora eu trabalho com uma escrita feita para apresentar a América para os estudantes. Então, tem um afastamento. Eu, no meu trabalho com as imagens, eu procuro trabalhar com a documentação do período, né, com as crônicas, com quais fontes estão sendo usadas nesses livros, o que materiais que eles estão recorrendo, se eles estão recorrendo a materiais de cronistas ou a materiais de divulgação de história da América, para saber o que está sendo passado para o aluno, né? Então, tem esses filtros várias vezes até chegar a essa história, né? Então, ela passa pelo filtro dos planos governamentais, ela passa pelo filtro do autor, do editor e da comercialização desse livro, né? Então, a gente tem que estar muito atenta a essas questões. Acho que é só. Bom, vou responder por igual as perguntas. Suzane, você perguntou da arqueologia, certo? No meu trabalho, né, no trabalho com a mulher indígena, eu não uso a arqueologia, mas a arqueologia, eu andei lendo algumas coisas para ver se eu conseguia trabalhar com alguma coisa ou não. No meu caso, não dá, mas a arqueologia fornece muitos dados muito interessantes, assim, para entender. Por exemplo, eu sei que tem um professor no Sul, eu não vou me recordar o nome dele agora, peço perdão, mas ele, com toda uma equipe, se eu não me engano, eu não me lembro o nome, mas é muito interessante. Ele tem um projeto muito interessante que ele faz escavações sobre... ele faz escavações e ele encontrou... como fala? Tipo, arquitetura indígena. Tipo, construções, era essa palavra. Muitas construções indígenas que mostravam que eles tinham um conhecimento muito grande de arquitetura, mostravam um pouco sobre as migrações. Outra coisa interessante que a arqueologia fornece são os dados, são as análises das cerâmicas, que tem os grafismos. Os grafismos mesmo, eles dizem... cada grafismo se refere a alguma coisa. Então, é muito interessante estudar as cerâmicas, esses grafismos, para entender um pouco do universo mental, cultural, mágico, religioso, indígena. Muito interessante. Sobre a questão de gênero, da hierarquia, isso foi uma coisa que eu andei trabalhando recentemente. Eu não notei uma hierarquia dentro da sociedade indígena, no caso, igual da colônia.
a mulher ou o homem, um não era superior ao outro. Eles tinham importâncias diferentes dentro do grupo. A divisão do trabalho, eles são sociedades não organizadas em classes socioeconômicas. Então, ali a divisão do trabalho se dá através da divisão sexual. Os homens, eles eram responsáveis por todo o trabalho referente à guerra. A caça, a guerra, era isso que eles faziam. E as mulheres ficavam responsáveis por todo o resto do trabalho. E isso colocava elas numa posição muito importante ali dentro da organização, dentro da vida cotidiana, porque elas plantavam, elas colhiam, elas preparavam alimento, elas limpavam a casa, elas cuidavam dos filhos, preparavam os rituais religiosos. Então, elas tinham um papel muito importante ali. E eu notei que a violência ela acontecia exatamente no contexto de casamento, porque essa divisão do trabalho, ela deixava como se fosse uma dependência masculina ao trabalho feminino. Afinal, as mulheres que faziam todo o trabalho pesado, vamos colocar entre aspas. Então, a violência ela acontecia quando as mulheres saíam do controle, entre aspas, dos homens. Estou usando algumas palavras aqui meio anacrônicas, talvez, mas é só para eu conseguir explicar para vocês. Então, essa dependência dos homens ao trabalho feminino fez, e eu notei isso nas mitologias, principalmente, fez com que eles tivessem que colocar regras sobre as mulheres, no sentido de... Isso, eu acho que é ele mesmo. Desculpa cortar minha fala, voltando. Então, essa dependência masculina fez com que houvesse uma criação de regras para as mulheres, para que elas ficassem sobre o controle do grupo, no sentido de não se perder mulheres, porque se perder mulheres, a gente perde a nossa força de trabalho. Então, a violência ela acontecia um pouco nesse sentido. E ela se difere, ela tem um padrão diferente, porque a própria mentalidade europeia diverge dessa lógica indígena. Então, não existia uma hierarquia, né? Mas, assim, uma divisão mais sexual com importâncias diferentes, relevâncias em outros âmbitos. Acho que eu respondi. Obrigada. Carol, a sua pergunta sobre gênero e etnohistória realmente parece conflitante, mas eu optei por trabalhar com a etnohistória, com o método etnohistórico, porque ali a gente tem muito da metodologia da antropologia. E como eu estou trabalhando com a mitologia indígena, esse método me auxiliou nesse sentido de entender, de conseguir olhar para essas mitologias, tirando o nosso olhar eurocêntrico, né? A gente não entende muito a lógica da cultura indígena. Então, o método etnohistórico me auxilia na análise desses dados etnográficos e compreender esses dados através da própria cultura indígena, e não enxergar, entre aspas, de novo, não enxergar coisa que não existe. Júlia, sem querer te cortar, mas se você pudesse falar um pouquinho para os alunos que talvez não conheçam o que é a etnohistória, acho que pode ser interessante para eles. Sim, desculpa, Carol, realmente. O método etnohistórico, ele é um método interdisciplinar. Ele mistura um pouco do método histórico e métodos antropológicos. Só um minuto. Nas minhas leituras e a maneira como eu aplico esse método na minha documentação, é como se fosse uma maneira de nossa, que palavra difícil. Desideologizar a documentação, ou seja, é o que eu falei, tirar esse nosso olhar etnocêntrico, eurocêntrico, que a gente
a gente cresceu assim, a gente foi socializado dessa maneira, então tentar entender essas sociedades, principalmente as sociedades indígenas, partindo não de... Como eu posso explicar? Partindo das próprias chaves culturais indígenas, tentar entender como funcionavam os ritos, como funcionavam, por exemplo, no meu caso, como funcionava a violência dentro da própria sociedade, porque, por exemplo, a sociedade indígena era uma sociedade guerreira, eles eram voltados para a guerra, então a violência ela está implícita ali. Então, como essa violência chega até essas mulheres dentro desse contexto de guerra, dentro das relações com os grupos aliados, com os grupos inimigos? Então, é tentar entender o nosso objeto através da própria cultura em que eles estão inseridos. E sobre o gênero, Carol, eu optei, como eu trabalho com mulheres, igual eu disse, eu optei por trabalhar com gênero para entender exatamente o lugar da mulher nessa sociedade, porque, como eu expliquei para a Suzane, a relação entre homens e mulheres ali na sociedade indígena e própria na sociedade colonial também estabelece algumas diferenças. E através dessas diferenças também eu consigo analisar e entender as violências. Então eu uso o gênero nesse sentido. Não sei se ficou claro, eu tento... qual é a palavra? Palavras fugiram todas da minha cabeça hoje. Eu tento ajustar ambos para conseguir construir essa narrativa. Eles são ferramentas para que eu consiga construir essa análise, principalmente do contexto étnico, que é uma coisa que é um pouco mais complicada, porque a gente não tem muito contato, assim, a gente não entende muita lógica nativa. Então, essas ferramentas auxiliam na construção dessa narrativa que coloca os índios os nativos como agentes. A gente tem que entender, porque isso foi uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a pesquisar indígena, assim, que a gente tem uma visão muito estereotipada dos indígenas, que a gente aprende desde a escola, e isso não está sendo muito desconstruído, de que o índio ele só aceitava tudo que acontecia com ele e que ele foi extinto, basicamente, quando a realidade é completamente outra. Então, eu acredito que a análise das documentações, tanto das mitologias quanto das documentações coloniais, partindo aliadas com esses métodos antropológicos e a teoria de gênero, eles auxiliam para a gente entender essa atuação indígena como... entender o indígena como agente histórico. Não sei se ficou claro. Eu acho que se tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Bom, acho que encerramos as questões. Sim? Então, eu agradeço mais uma vez a participação da Júlia e da Crislaine. Muito obrigada pela contribuição de vocês aqui, apresentando temas, abordagens diferentes para o nosso ciclo de conferências. Tenho certeza que os alunos aproveitaram das discussões que foram suscitadas hoje. E aproveito para convidá-los para a nossa próxima mesa. Então, nos encontramos agora na semana que vem. É uma mesa relacionada à medicina e cuidados com o corpo. Então, na próxima quarta, estaremos todos de volta. Agradeço a participação mais uma vez e encerro por aqui. Tchau, tchau, pessoal.